tal aprender esse coelho charmoso, lindo, maravilhoso em cima desse ovão e outro coelhinho encantado, apaixonado, louco para estar no lugar dele, né? Que divertido, um risco colorido, um risco alegre, é muito gostoso de pintar. Vamos trabalhar juntos? Primeiro detalhe a ser observado é que nós precisamos isolar o nosso barradinho, tá? Se o tecido de vocês já estiver com a aplicação de um tricoline ou de uma renda, alguma coisa, um crochê, tem que tomar todo cuidado para não lambuzar ele durante o trabalho. Agora a gente vai pegar uma plaquinha de isopor ou uma caixinha de leite, tirar o excesso da tinta, nós começaremos usando com azul hortênsia. Eu uso um pincel bem grande já, ele tá bem gasto, bem cheinho, assim, estufadinho, mas pode ser também com o pincel pituá, tá? Se você tem o pincel pituá e gosta, prefere, pode ser usado com pincel pituá. Eu acabei me acostumando a usar o pituá mais pro stencil, tá? Mas a gente pode usar ele pro fundo também. Eu sugiro que vocês comecem com pouca tinta, então eu coloquei ali e além de tirar o excesso, eu estou batendo bem para ficar pouquinha tinta e eu vou trabalhar com movimentos de dentro para fora, com bastante leveza, eu não estou apertando o meu pincel, eu estou fazendo bem de levinho, para ele marcar bem a cor, mas não ficar um risco. Próximo do desenho, eu venho com movimentos de dentro para fora. De acordo com como eu for afastando, eu posso trabalhar uns movimentos circulares sim, ele fica bem delicado e suaviza um pouquinho. O importante é que entre o desenho e o fundo não haja partes brancas. Aqui para cima eu já trabalho bem pouquinha tinta, já quase sumindo, ele praticamente não aparece, fica um azul bem suave. O tom um pouquinho mais intenso ainda é para baixo, tá? Vocês percebam que se o pincel for grande e nós trabalharmos com pouquíssima tinta e pinceladas suaves, pinceladas leves, não tem necessidade de umedecer com diluente, de passar qualquer outro produto para deixar de forma que deslize mais, porque daí a quantidade de tinta ela é muito pequena e a gente consegue trabalhar somente com os movimentos e com o pincel. Além de que o pano depois ele também enxuga melhor pelo fato de ele ter pouca tinta, tá? Neste fundo. Agora eu vou trabalhar com o mesmo pincel, só vou dar uma higienizada rapidinho para a gente trabalhar o chão. Nós começaremos com a cor verde pistache e posteriormente o verde oliva. Perceba só que o chão eu trabalho com movimentos horizontais, olha só, também pouca tinta, leveza na pincelada, movimentos horizontais. Agora eu trabalho com um pincel um pouquinho menor e o verde oliva, então. Agora, o cuidado que eu sugiro para vocês é tinta somente num lado do pincel, o outro lado ele tá limpinho, ó, para que a gente não coloque tinta demais. Então a gente vem com o verde oliva aqui aproximando do desenho, agora eu não tirei o excesso, vocês perceberam? Por quê? Porque a intenção é deixar um tom um pouquinho acima, mais escurecidinho, ó. Então a gente vai colocar o verde oliva e se necessário a gente pega também uma pitadinha do verde pistache para ajudar no espalhar, né? Ele umedece um pouquinho sem ficar tão escuro.
Deixei algumas partes mais escurinhas, que são onde nós faremos algumas plantinhas posteriormente, já fica secando aqui. Partiremos para o trabalho com o nosso coelho. Agora nós vamos pegar um pincel compatível, ó, tá? Eu não vou especificar os números dos pincéis porque eu disponibilizei para vocês o risco em vários tamanhos. Então, assim, pouco vai adiantar eu falar o número do tamanho se você escolher o projeto de tamanho diferente do meu, tá? Então, assim, ó, eu sugiro que vocês avaliem o tamanho do pincel compatível ao trabalho que vocês vão estar executando. Se o trabalho for pequenininho, trabalha com pincel menor. Nesse coelhinho, nós vamos usar a cor palha, com preenchimento total da pele dele. O que nós precisamos cuidar é que o carbono não pode aparecer, tá? Então, se vocês conseguirem já chegar bem no limite, eu não vou chegar bem completamente no limite com essa cor, que nós vamos trabalhar com um tom mais escuro ainda. Ó, eu vou fazer por etapas, porque pode secar e a gente não consegue depois os efeitos com a tinta seca, tá? Então, assim, ó, fazem por partes. O que eu tô fazendo aqui, ó? Um sombreado na beirada externa, cobrindo completamente o carbono, mesmo efeito de tinta somente num lado do pincel, outro lado limpo. Esse lado com tinta sempre ao lado que faz o acabamento, tá? Então, ele vem contornando o meu trabalho. A sobrinha desse contorno, eu dou uma esfumada para dentro, bem suave, para não escurecer demais. Agora que é o momento da gente cobrir bem o carbono, tá? Para ele não aparecer no final do nosso trabalho. Então, nós usamos palha com um sombreado em camurça. Ó, um detalhe interessante aqui, ó. Eu não escureci exatamente essa borda, porque ela vai separar com essa parte da orelha que é escura e com a cabeça que vai ter sombra, a cabeça aqui vai ser escura. Então aqui tem que ficar um tom médio. A gente não entra com muito camurça nesse contorno, tá? Nessa partezinha aqui a gente mantém uma iluminaçãozinha. Então, aqui também fazemos esse efeito para que separe uma parte da orelha da outra, ok? Nós já vamos fazer o entremeio das orelhinhas e posteriormente descemos para a cabeça, que daí a gente vai fazendo todo o trabalho nosso de cima para baixo. Aqui nós vamos preencher com rostinho de boneca no centro e rosé no contorno. Agora a gente primeiro aplica até o carbono. Importante não deixar nada do tecido em aberto. Tem que encontrar a parte do centro da orelhinha com a parte da beirada da orelha, sem nenhum espaço do tecido aparecer. Ó, depois que eu aplico, eu venho esfumando. Ó, aqui entra um detalhe que eu tô trocando o pincel. Então, assim, você vai avaliar a necessidade, que nem aqui é menorzinho, a necessidade de pegar um pincel menor para que a gente não venha borrar. Uma dica bem interessante é isso aqui, ó. Sempre que secar a tinta da tua tampinha, que você acabar com ela, fecha e bate para que a tinta desça na tampa e também faça a mistura, porque se ela começou a secar no ambiente, é importante que ela faça essa mistura que fica bem melhor, tá?
Ó, na troca do palha pro camurça, eu não tô lavando o pincel, eu só tiro o excesso da tinta e já venho aplicando aqui. Aqui na orelhinha, a gente ainda vai acrescentar um pouquinho de sombra na parte que une com a cabeça. E agora a gente vai dar uma leve iluminadinha na cabeça nessa parte que une com a orelha, tá? Que a cabeça que tá na frente, ela tem um pouquinho mais de iluminação do que a orelha. É bem sutil a diferença, tá? Com uma isquinha de rosé, ó. Isquinha, porque tem que ser pouquinho mesmo, ó. Vou tirar aqui no dedo para vocês verem como é pouquinho que pode ficar, tá? Na plaquinha às vezes ainda fica demais. Nós vamos dar um tom rosadinho na bochecha, mas é bem suave, porque é um coelho menino. Então não pode ficar com blush muito chamativo, tá? Só para dar uma coradinha para ele ficar bem saudável. Agora, com o branco, nós vamos trabalhar pequenos pontos de iluminação. Por exemplo, ó, um pouquinho de branco nas orelhinhas. Isso é importante que a gente faça enquanto ainda tá úmido. Agora os olhinhos, nós vamos pegar um pincel bem pequenininho. Eu inclusive eu trabalho com um pincel de cerdas vermelhas, que é aquele mais para tela, mas quando os detalhes são bem pequenininhos, esse é um pincel bem apropriado, tá? Mas poderia ser o número 0 também, a gente também consegue. Então, esse olhinho é aquele olhinho bem simples e bem básico, é somente branco e preto, ó. A parte curvadinha branca. Nesse caso, quando se usa esse pincel, nós precisamos estar com um pouquinho mais de tinta. O que eu não fiz aqui, que é interessante a gente ainda fazer, é um sombreado ao redor do olho, olha só. Vamos voltar então com esse outro pincel, uma isquinha de camurça, e nós vamos sombrear aqui ao redor desse olhinho, ó, para dar um pouquinho de profundidade, na parte superior, tá? A curvinha superior, bem embaixo não. Então, ó, agora a gente conclui aqui a partezinha branca. E para finalizar, a pupilinha de preto. Olha só, quase tive um acidente aqui, ó. Meu preto, ele deu uma espirrada. Importante a gente nunca abrir em cima dos tecidos, né? Porque vai que dá uma pingada aqui no meio do nosso trabalho. Isso já aconteceu com vocês? Estragar um trabalho com uma gotona de tinta? A maioria das vezes a gente consegue dar uma escondida, uma disfarçada. Tem várias técnicas que a gente usa para disfarçar, mas tem situações que não salvam, né? Agora, com o camurça, a gente vai marcar a sobrancelha. E com preto, nesse caso, eu uso um preto diluído, ó. Eu diluo ele com soro fisiológico para ele ficar mais aguadinho. Uma isquinha de branco para dar uma iluminadinha.
Como é um coelho menino, a gente faz uma sobrancelhinha, aliás, um cíliozinho mais retinho, não faz muito curvo para não ficar muito estranho e faz curtinho, ó, 3 fiozinhos só para dar uma preenchidinha. Partiremos para os bracinhos. Agora aquela iluminação suavezinha de branco, ó. Um toquezinho só para dar um brilhozinho maior para o nosso desenho. Da mesma forma que a mãozinha, ó, aqui a gente acaba depois sobrepondo um pouquinho de luz. Para esse dedinho ele tá mais à frente do que os das laterais. Aqui também, ó, eu joguei um pouquinho do camurça, mas com menor intensidade, para que a sombra que separe aqui o bracinho e a parte da barriguinha da perninha, ela fique bem realçada, tá? Se necessário, até recoloca um pouquinho mais escurinho aqui atrás, para dar um destaquezinho e separar as coisas, que daí nós não vamos ter necessidade de contorno nesse trabalho. A gente tenta proporcionar esses efeitos totalmente na luz e sombra. Vamos para a última parte do nosso coelhinho. Agora a gente vai trabalhar a parte de baixo da mãozinha e da patinha, tá? Central também. Como nós trabalhamos na orelhinha, o rostinho de boneca no centro e preencha ao redor com rosé. Também esfumando delicadamente para o centro, tá?
Dá pra voltar a dar uma luzinha com o rostinho de boneca no centro. Aproveitamos agora já fazer o nariz dele com rosé. E rosa antigo. Uma luz com o rostinho de boneca. E branco. Aqui tem mais um pedacinho do coelho, ó, palhazinho no centro e camurça no resto. Com azul marinho, a gente faz a camisa dele, um coletinho que ele tá usando. Olha só, isso é uma dica bem interessante. Por que que eu não preenchi todo ele no momento que eu comecei? Porque eu iria esquecer aonde que estava a linha, onde que eu preciso iluminar. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Deixo por último essa linha, nem preencho bem. E já venho com o branco, fazendo a iluminação da barriguinha dele, ó. Ilumino um pouquinho aqui. Ó, cada vez que eu tô com menos tinta no pincel, daí eu volto para esse acabamento ali. Eu não posso estar com muita tinta, senão eu vou branquear todo o meu azul marinho. Quero mantê-lo escuro. Agora aqui a gente vai marcar o meinho. Vamos fazer 3 botões, ele vai ficar mais bonitinho, certo? Podemos partir para o nosso ovo. A dica interessante das cores sempre é assim, ó, você precisa ter pelo menos 2 tons, um claro e um pouquinho mais escuro, podendo ser às vezes até 2 mais escuro conforme a cor que você escolher. Então nós vamos fazer o seguinte, eu optei em usar o amarelo, nós vamos começar pelo amarelo. Eu vou fazer essa listrinha aqui do meio em amarelo, ó. O amarelinho limão, eu vou fazer no centro. Dei uma escorregada aqui, ó, mas não tem problema não, tá? Percebem que eu encharco bem de tinta, eu não economizo tinta nos meus trabalhos, porque quanto mais fechadinha a fibra do tecido ficar, mais bonitinho vai ficar o resultado final. Agora eu já venho trazendo o amarelo ouro nos contornos, puxando suavemente em cima do limão. Isso não pode demorar, que senão ele vai marcar a emenda. Então nem que eu não preencha bem até o final, mas eu já tenho que ir fazendo essa junção das cores e depois eu vou no acabamento. Sem tinta, ó, nós vamos suavizar esse centro em movimentos circulares. E agora sim, vamos preencher tudo que faltou, ó, com bastante cuidado, preencher todas as bordinhas dessa lista do amarelo. Agora com o branco, eu retiro o excesso do pincel.
aquela iluminação central em movimentos circulares, ó. Se tiver com muito branco, limpa novamente. Vamos fazer agora com o verde, verde folha, na parte central. Verde musgo para fazer o complemento da nossa listrinha e o sombreado. As outras listrinhas do nosso ovinho são pink. Só que como tá molhado o verde ou amarelinho, para não ter risco de borrar, nós vamos dar uma pausa aqui em momento de secagem. E já vamos começar o nosso coelhinho, que tá admirado, tá maravilhado, olhando para o outro, que o outro conseguiu subir lá em cima do ovo, né? Ele tá encantado com isso. É um coelhinho menorzinho, tipo assim, o irmãozinho mais novo todo orgulhoso do irmão mais velho que subiu lá em cima, né? Então, a gente vai fazer agora esse coelhinho. Esse a gente vai fazer um tomzinho mais clarinho, tá? Marfim. Agora, com o ocre ouro, a gente vai fazer uma leve sombrinha. Eu vou trabalhar com o marfim junto, que eu não quero deixar muito amarelado. Eu quero trabalhar ele, deixar ele mais clarinho possível.
Agora só um blushzinho suave com o rosé nas duas bochechinhas. A outra lá quase não aparece, mas dá para colocar um pouquinho, ó. E vamos fazer o focinho dele, o narizinho, como eu chamo, da mesma cor do outro, do rosé com o rosa antigo. Rostinho de boneca para fazer a iluminação. Ó, eu não economizo na tinta, eu coloco bastante, mas daí a gente vai trabalhando suavemente para ele não entrar na parte escura, ele trabalha só em cima do rosé, ó. E agora um branco que fica só aquela listrinha suave, delicada, para dar aquele ponto de luz mais intenso. O olhinho da mesma coisa, da mesma forma que o outro, branquinho e preto. Essa orelhinha também, a base central é rostinho de boneca, mas a gente vai trabalhar em vez do rosé com o rosinha chá, nós vamos deixar um pouquinho mais alegrinho o tom, sabe? Aqui, quando eu coloquei a sombra do pescocinho, ele ficou muito parecido com a cabeça. Então, vamos pegar na cabeça e dar um leve tomzinho de marfim na divisa para separar um pouquinho mais o pescoço. Ó,
O pomponzinho, o rabinho aqui, o pomponzinho, a gente vai fazer assim, ó, batidinhas. Ele não vai ficar um contorno retinho, ó, ele vai ficar um contorno todo bagunçadinho. Todo o volume dele em batidinhas. Aqui bem próximo à sombra, ó, a gente coloca esfumando ao normal e depois a gente continua a bater. Agora com o branco, aquela iluminadinha final. Agora a gente volta a fazer o ovinho, o ovão, né? Esse ovo tá gigante, então colocamos no centro o rosa chá. Como eu comentei antes com vocês, é possível trocar a cor do ovo para combinar com o barrado de vocês. Lembrando que vocês têm que conseguir fazer uma combinação de tons. Tem que ter o tom claro, tem que ter o tom escuro para conseguir o sombreado. A parte mais central do nosso ovo, ela vai receber mais um toquezinho de iluminação, tá? Porém, agora as outras cores já estão secas, então nós temos que tomar muito cuidado. Somente a parte mais central. Com o pincel mais gasto agora e a tinta só no lado do pincel, a gente já vai fazer alguns capinzinhos para fazer algumas plantas, preencher um pouquinho o nosso ambiente, não deixar ele muito vazio. Se você não tem habilidade para trabalhar com o pincel chato para esses movimentos, não tem problema se você preferir usar o filete. Você pode optar pelo filete sim. Para conseguir esse movimento aqui, ó,
Aqui eu pinguei uma água, ó. Ainda bem que não penetra assim fácil. Para conseguir esse movimento tem que ser com a tinta só de um lado do pincel, essa tinta tem que estar, eu sempre digo, olhando para o céu, para daí a gente fazer um movimento curvo. E esse movimento curvo ele vai virando, ó, primeiro para a esquerda, ele fica mais central, depois ele vai ficando para a direita. Aqui na frente eu vou fazer menorzinhos, eu não vou fazer tão grande. Vou fazer os de trás primeiro. E próximo do ovo a gente já vai jogar mais uma cor para dar uma diferença, tá? Sempre pinceladas de baixo para cima. Aqui na frente nós trabalhamos verde musgo, verde folha e agora um pouquinho de marfim. Aqui atrás também terá umas leves pinceladas em marfim, só para dar um toquezinho iluminado. Não precisa ser pinceladas marcadas, elas vão ficar bem bagunçadinhas para ter leveza, movimento. Agora nós vamos fazer umas pequenas plantinhas com o pink. Também pego de um lado só, a gente vai fazer as avenquinhas. Avenquinhas a gente vem com o pincel com um lado só com tinta e vem batendo de dois em dois e vai afinando até ficar de um só. Não precisa carregar de avenquinhas porque elas são bem coloridinhas, senão elas vão ficar muito saturadas. Então a gente vai jogar somente umas para dar uma preenchidinha e combinar com o barrado do pano. Como no meu pano eu tenho mais detalhes em pink, eu optei em pegar o rosa escuro aqui, eu até falei pink, mas não é o rosa escuro. E vou fazer essas avenquinhas. Com o branco e esse mesmo movimento, entre meio, alguns locais não pode ser muito marcado, aquela coisa certinha, tipo, botei um rosa, tem que pôr um branco. Não, é uma coisa assim que às vezes até sobrepõe alguns, ele fica mais natural. Agora eu vou pegar o boleador e vou fazer algumas bolas brancas alternadas nessa faixinha do tom rosa, para dar uma enfeitada no nosso ovo. Se você tem um boleador como esse, eu estou usando o número 7. Mas o meu risco é o grandão, tá? Se você for fazer o risco menor, pode fazer a bola um pouquinho menor, mais compatível ao tamanho.
Então, olha só o nosso trabalho prontinho. E aí, o que vocês acharam? Olha que lindeza, né? Tá muito bom. É um risco alegre, é um risco contagiante, aquela coisinha assim do bebezinho inspirado, olhando o grande lá em cima do... É muito divertido. E é tão gostoso pintar tão rapidinho. Você pode alterar as cores, você pode acrescentar detalhes, pode acrescentar brilho, fica a seu critério. Agora os toques pessoais são seus. Espero que tenha gostado dessa aula.